O anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos poderiam tomar conta de Gaza depois da sua população ser permanentemente deslocada para outros países foi condenado em todo o Médio Oriente e não só. Já em Israel, a decisão foi celebrada por membros do governo e bem recebida pelo público israelita. O conflito de Israel em Gaza, que durou 15 meses, devastou a região. O presidente dos Estados Unidos afirmou que os palestinianos não podem viver no território destruído e que Gaza poderia ser transformada na Riviera do Médio Oriente. 中方始终认为“八人治八”是加沙战后治理的基本原则。我们反对针对加沙民众的强制迁移，希望有关各方以加沙停火和战后治理为契机，推动巴勒斯坦问题重回以两国方案为基础政治解决的正确轨道，实现中东的持久和平。 O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita emitiu uma declaração na qual afirma rejeitar qualquer tentativa de deslocação dos palestinianos da sua terra natal e que não irá estabelecer relações com Israel sem um Estado palestiniano. Também França manifestou a sua oposição à deslocação forçada dos palestinianos de Gaza, afirmando que tal constituiria uma grave violação do direito internacional. Também o Kremlin disse acreditar que uma solução para o Médio Oriente só é possível através de uma solução de dois Estados. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese afirmou que o seu governo continua a apoiar uma solução de dois Estados, onde israelitas e palestinianos possam viver em paz e segurança. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, chegou a Kiev na manhã desta quarta-feira. Durante a passagem pelo país, deverá reunir-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e anunciar um novo pacote de ajuda financeira. Apoio esse que deverá focar-se em áreas como o setor energético do país, as exportações de cereais e o crescimento económico. For the first time since the start of Russia's full-scale invasion, Ukrainian President Zelensky has stated this Tuesday night that he's ready for direct talks with Russian President Putin if it's the only way to achieve peace. The Ukrainian president's statement comes amid mixed feelings in the country. The scale of losses caused by 3 years of a devastating war is wearing off on civilians, and according to opinion polls, more than half of Ukrainians are aspiring to a negotiated ceasefire. The military, for their part, are distrustful as to Russia's intentions if Moscow agrees to the talks. They say previous ceasefires agreed upon to contain Russia on the Eastern Front a decade ago were breached and urge for caution at the negotiation table. Many within the Ukrainian army fear that any new ceasefire agreement would only allow Russian troops to restore and attack again with renewed force. I'm Valery Goria in eastern Ukraine for Euronews. O ataque com arma de fogo num campus escolar na terça-feira deixou a Suécia em choque. O número de mortes num só dia é igual ao registado em 12 anos em incidentes nas escolas do país. Vi har idag sett ett brutalt dödligt våld mot helt oskyldiga människor. Det här är den värsta massskjutningen i svensk historia. Ännu saknas väldigt många svar. Och jag kan inte ge de svaren heller. O ataque aconteceu em Örebro, 200 quilómetros a oeste de Estocolmo. Por volta do meio-dia e meia, hora local, um homem abriu fogo numa escola para adultos quando muitos estudantes já tinham regressado a casa após um exame. Há registro de 11 mortos, incluindo o atirador. A polícia avisa que o número poderá aumentar, já que há vários feridos. Para já não foram encontradas ligações a grupos terroristas. Segundo as autoridades, o suspeito agiu sozinho e não estava sinalizado por comportamento perigoso.
O local da tragédia é agora palco de homenagens às vítimas do pior tiroteio alguma vez registado na Suécia. Sob forte vigilância policial, a comunidade de Örebro tenta recuperar do episódio que fez 10 vítimas mortais num centro educativo para adultos. O atirador também morreu e a polícia não descarta a possibilidade de haver mais vítimas. Uma testemunha explica que ele e os colegas se barricaram numa sala de aula com mesas e cadeiras antes da polícia chegar e arrombar a porta, num momento de puro terror. And when they took us out from the classroom, when I passed the entrance to the school, I looked down and there was blood everywhere. And then I looked to the right, inside the school, it was blood everywhere on the floor. It was crazy. Crazy. As autoridades continuam os trabalhos de identificação das vítimas enquanto seguem com a investigação. As autoridades acreditam que o autor agiu sozinho, não tendo ainda divulgado as eventuais motivações que levaram à tragédia. O autarca de Santorini afirmou que as centenas de abalos que têm atingido a região fazem parte de um enxame sísmico que pode durar semanas. Ονομάζεται στη γλώσσα των σεισμολόγων μηνοσεισμοί και να εξηγήσω ότι σημερινός είναι ένας μήνος που λιώνουν του ίδιου είδους, του ίδιου μεγέθους, πολύ όμοιοι σε ένταση σεισμοί, που μπορεί να τελειώσει το φαινόμενο, αν το έχω καταλάβει καλά, με αυτούς τους μηνοσεισμούς ή με έναν μεγαλύτερο από αυτούς και να αρχίσει μετά η εκτόνωση. Em causa tremores de magnitude entre 3 e 4,9 que se registaram desde sábado entre Santorini e a ilha vizinha de Amorgos. Atividade sísmica que motivou evacuações em larga escala e que provocou o encerramento de escolas na região durante toda a semana. Embora os peritos gregos afirmem que os abalos não estão relacionados com o vulcão de Santorini, reconhecem que o padrão de atividade sísmica é motivo de preocupação. Chuvas torrenciais provocaram graves inundações e deslizamentos de terras na cidade italiana de Messina, na Sicília. Os trabalhos de limpeza estão agora em curso, depois de os bombeiros terem sido chamados a dar resposta a mais de 100 ocorrências, incluindo cidadãos que ficaram presos em casa ou automobilistas retidos em passagens subterrâneas inundadas. As autoridades municipais descreveram o acontecimento como sendo de magnitude excepcional. Os voos de deportação dos Estados Unidos começaram a 23 de janeiro, 2 dias depois da tomada de posse de Donald Trump. O primeiro grupo de migrantes do Haiti só chegou a casa na terça-feira. Alguns já se tinham adaptado à vida em solo norte-americano. Estavam lá há quase um ano. Meu nome é Mario Montes. Que já entrei a Haiti, ele é imigração, ele é um trabalho. Le fini yo di m kon sa si m ka alwe yo paske gon nouvo prezident so gon seri de papye for nou rempli anko so koun ya amale nan ofis nan le mwive yo anik met minot nan men yo di m kon sa ke ya voem nan peyim. Entretanto, El Salvador ofereceu-se para acolher quem for deportado dos Estados Unidos, incluindo criminosos violentos e até mesmo cidadãos norte-americanos. Segundo números oficiais, o país da América Central tem uma prisão que pode albergar até 40 mil reclusos, dados contestados por grupos de defesa dos direitos humanos. O secretário de Estado norte-americano elogiou o acordo entre os Estados Unidos e El Salvador. Marco Rubio fala de algo sem precedentes em todo o mundo. Na primeira semana do segundo mandato de Trump, as autoridades reportaram a deportação de cerca de 7.300 pessoas de várias nacionalidades. O primeiro-ministro norueguês apresentou o seu novo governo esta terça-feira após uma remodelação ministerial. A maior surpresa foi o regresso do antigo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, como ministro das Finanças. Veterano político, foi o primeiro-ministro da Noruega durante 9 anos antes de integrar a NATO entre 2014 e 2024. Vai agora substituir Slagsvold Vedum depois das divergências sobre as políticas energéticas da União Europeia terem forçado a divisão na coligação governamental.
Jeg står her I dag med den første rene Arbeiderpartiregjering på 25 år. Her det noen nye ansikter, noen kjente ansikter og noen veldig kjente ansikter. Men I sum så dette et lag som klar til å ta fatt på å styre Norge I en veldig krevende utsatt tid. Stoltenberg diz que regressa à política após ter considerado cuidadosamente os desafios atuais. A Noruega, que não membro da União Europeia, poderá ser atingida por tarifas alfandegárias tanto de Bruxelas como de Washington, caso Donald Trump leve por diante as suas ameaças fiscais. Stoltenberg ganhou em tempos a alcunha de Trump Whisperer pelos esforços em convencer o presidente dos Estados Unidos a não se retirar da aliança militar. Foi divulgado esta terça-feira o relatório preliminar sobre o trágico acidente do voo 8243 da Azerbaijan Airlines, que se despenhou a 25 de dezembro perto de Aktau, no Cazaquistão. De acordo com as autoridades do Azerbaijão, o acidente foi provocado por danos nos principais sistemas de voo causados por objetos estranhos. O documento revela que o Ministério dos Transportes do Cazaquistão encontrou numerosos danos penetrantes e cegos na fuselagem, na cauda e na parte traseira do aparelho, incluindo os estabilizadores. No entanto, não há qualquer indício de colisão com aves. As autoridades anunciaram que serão realizados novos testes forenses para determinar a origem exata destes objetos estranhos. O voo 8243, que partiu de Baku com destino a Grozny, acabou por cair ao tentar uma aterragem de emergência. A tragédia resultou na morte de 38 pessoas, incluindo toda a tripulação de comando. Outras 29 pessoas sobreviveram, algumas com ferimentos.